Graças a Deus, meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre incredulidade não é coisa de crente, não combina com crente. Se for incrédulo, não é crente. E é isso que nós vamos falar hoje, amanhã e próxima terça-feira, não sei quando vai terminar. Eu quero ler aqui alguns textos que a Bíblia fala sobre incredulidade. Incredulidade é uma característica de quem não crê. E nós estamos falando de Jesus. Se não crê em Jesus, não pode ser salvo. Se não crê na Bíblia, na palavra de Deus, não pode ser crente. Se não crer, não pode ser abençoado. Se você não crê, se nós não crermos, nós duvidamos de Deus. De forma que nos dias que nós estamos vivendo, que são os últimos dias, esse mal tem entrado pelas igrejas e tem feito um estrago muito grande na vida espiritual do povo de Deus. E a Bíblia diz aqui em alguns textos que eu vou ler para os irmãos. Em Mateus capítulo 13, versículo 58, diz assim: E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus estava se referindo principalmente aos seus irmãos, que não acreditavam que ele era o Cristo e que ele tinha recebido de Deus poder para realizar milagres. Em Marcos capítulo 6, versículo 6 está escrito: E admirou-se da incredulidade deles. Isso chamou a atenção de Jesus, de pessoas que estavam com ele, mas não acreditavam nele. Isso é de tempos antigos, desde o começo foi assim. Marcos capítulo 9, versículo 24, está escrito: Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Eu acho que este é o único episódio na Bíblia em que alguém pede ajuda a Jesus para crer. É um fato curioso, alguém dizer: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Marcos 16, versículo 14, diz assim: Por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus falando com os seus discípulos, que mais tarde seriam
os seus sucessores na tarefa de proclamação do Evangelho e da condução da igreja. Então, credulidade não é coisa só de crente fraco, como a gente ouve dizer. A incredulidade não é coisa só de quem não conhece Jesus. A incredulidade, ela pode estar no meio dos seus discípulos, pode estar no meio dos obreiros, enfim. Pode estar com qualquer um. Romanos capítulo 4, versículo 20 diz: contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 11, diz, 11:20, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu, pela tua fé, estás firmes, não te ensoberbeças, mas teme, falando de judeus e gentios, uns rejeitados e outros enxertados. Capítulo 11, versículo 23, diz assim, e ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para os enxertar novamente. Está falando aqui dos judeus e gentios. 1 Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 13, diz assim, ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância na incredulidade. Parece que a Bíblia, ela não leva em conta certas situações que as pessoas vivem quando não conhecem o Evangelho. A partir desse momento que ela conhece o Evangelho, tudo que foi feito lá para trás é totalmente perdoado e apagado pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz assim, vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e de incredulidade para se apartar do Deus vivo. E ainda, Hebreus capítulo 3, versículo 19. Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Paulo falando sobre os judeus que não acreditaram em Deus na sua caminhada rumo à terra de Canaã. Não acreditaram que Deus disse que os colocaria numa terra que manava leite e mel. Então, incredulidade não é coisa de crente. Se você lê Números capítulo 13, que é o nosso texto base, esses que eu li são textos de referência, mas Números 13, Números 13, 14, diz assim, palavra de Deus. Números 13. Números 13. Números 13, 14, diz assim. Números 13. Não.
Eu marquei errado. Vamos ler Deuteronômio 1:19. Deuteronômio 1:19 diz assim. Acontece. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse, tende chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor, o teu Deus, te colocará nesta terra diante de ti. Sobe, possui, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nulo trouxeram, e nos informaram, dizendo, é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmuraste nas vossas tendas e disseste, tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Também então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temeis. O Senhor vosso Deus vai adiante de vós, e Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco, diante dos vossos olhos no Egito. Essa história todos conhecem. A história dos espias. Aqui, na recapitulação das leis, Moisés fazendo o seu último discurso, pois o livro de Deuteronômio é o último discurso de Moisés, ele recapitulando tudo o que aconteceu até ali, porque Deus o mandara subir ao monte, de lá ele não voltaria. E ele está aqui recapitulando, e nesse texto, nós não encontramos isso lá em Números, mas aqui ele diz que Deus já havia prometido que expulsaria os moradores da terra de Canaã. Todas as nações que vocês já sabem os nomes, tudo que é Eus, Amorreu, Jebuseu, Eteus, Eveus, Gigazeus, Filisteus e tantos outros povos, Deus disse que os expulsaria. Não expulsaria de uma vez, para que a terra não ficasse deserta e os animais crescessem e devorassem o povo, mas Deus ia expulsando à medida que o povo ia avançando. Acontece que quando chega em Cades Barneia, o povo não estava longe da terra. O povo, duvidando da ordem de Deus, duvidando da promessa de Deus,
duvidando da palavra de Deus. O povo incita Moisés a mandar um príncipe de cada tribo, representando cada uma das tribos de Israel, e que eles subissem nessas terras pelo período de 40 dias e percorressem a terra e trouxessem um relatório. Eu ainda não iniciei aqui o estudo. O homem tem uma tendência natural de duvidar, de ver para crer. Eles não acreditaram naquilo que Deus falou. Parece que hoje é inconcebível, é contrário a gente dizer que o crente não crê em Deus. Mas só crer não é o suficiente. Porque a Bíblia diz que até o diabo crê e treme diante de Deus. Não é um bom negócio duvidar daquilo que Deus prometeu. E eu tenho certeza que não tem aqui uma pessoa que não tenha recebido uma promessa de Deus. Para alguns, algumas coisas já se cumpriram, para outras ainda faltam, mas a verdade é que, se Deus prometeu, você pode dormir tranquilo, porque Deus vai fazer acontecer. Não há ninguém que possa impedir o cumprimento da palavra de Deus. Jesus, falando sobre o valor da promessa, ele diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Elas vão se cumprir integralmente, literalmente, ponto, vírgula. Nada vai deixar de se cumprir. Mesmo que às vezes a gente não acredite, porque Deus tem promessas que são absolutas. Independe de nós crermos ou não. Não são promessas condicionais. Se você fizer isso, acontece isso. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, 29, lá tem as bênçãos e tem as maldições. Para você ser abençoado naquelas bênçãos, para o povo ser abençoado naquelas bênçãos, ele diz: se obedecerdes aos mandamentos e fizerdes isto, aí vem as bênçãos. Se não obedecerdes e fizesse isso, aí vem as maldições. Mas Deus tem promessas absolutas. Deus disse que enviaria o seu Filho para salvar o homem do seu pecado, para aproximar este homem de Deus, para levá-lo ao céu, para torná-lo filho de Deus, para torná-lo povo de Deus, independente de crer ou não. Isso é uma promessa de Deus. Eu acabei de dizer aqui no início do culto que Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você não precisa pedir prova a Deus se Ele está com você, porque já está escrito, garantido, assinado, reconhecido no cartório de Deus, se é que Deus tem cartório, que Ele vai estar com você. É nós nos apropriarmos desta promessa. Está escrito lá em Crônicas, que todo mundo conhece: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Está escrito. Não precisa fazer prova. Tem coisas
que nós não precisamos fazer prova, porque senão nós estamos duvidando de Deus. Os espias, o povo disse para Moisés: Moisés, é bênção demais. Nós éramos escravos no Egito, vocês acabaram de ver no texto que nós lemos. Nós éramos escravos no Egito. Agora Deus aparece para você no meio do nada aí e diz que para tirar nós daqui desse sofrimento. Esse povo era tão ruim, tão ruim, tão ruim, e nós não somos melhores do que eles. Porque às vezes nós nos achamos melhores do que eles. Porque chega uma hora que o povo diz: era melhor nós comer os pepinos, comer os peixes, comer os melões, comer os alhos, comer a comida do Egito, porque lá tinha comida, do que ficar nesse deserto com esse pão maldito. O texto original diz: esse pão maldito. O pão maldito, sabe qual era? Aquele pão que Deus mandava do céu, literalmente do céu, todos os dias. Deus mandava pão do céu todos os dias. O maná, ele era tão rico em proteínas, em carboidratos, em sal, em açúcar, tudo na quantidade que nem o melhor dos nutricionistas poderia fazer. E o povo comendo maná todos os dias. Era bolo de maná, era farofa de maná, era angu de maná, era café com maná. Tinha maná em todo lugar. Por isso o povo não desfalecia. Vocês já perceberam que o povo, desde que a primeira vez que o maná cai, e desde quando eles cruzam o rio Jordão, eles põem o pé do outro lado do Jordão, o maná cessa. Porque ali Deus disse: vocês vão comer do que vocês vão encontrar nessa terra, no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano, porque Deus nunca deixou de cumprir a sua promessa feita ao seu povo. Deus nunca deixou. E eu estava dizendo que o maná, ele tinha tantos nutrientes, todos os nutrientes necessários que um corpo humano precisava para não desfalecer. O maná não engordava. Você podia comer à vontade. O maná não dava anorexia. O maná não deixava barrigudo. O maná não deixava careca. O maná não fazia cair cabelo. Não tem não. Isso é revelação. Deus deu um alimento perfeito para o seu povo. Você já viu Deus dar coisa ruim, estragada, defeituosa para o seu povo? Você já recebeu alguma coisa de Deus e disse assim: ó, isso aqui parece que sobrou de algum lugar? Não, tudo que Deus te dá é perfeito. Tudo que Deus nos dá é na medida certa. Por isso que eu não posso desejar a bênção do outro, porque ela não serve para mim, não é o meu número, não é o meu tamanho. Cada um tem a sua bênção. E se não está recebendo, é porque não está crendo. Eu vou fazer uma prova. Quem vai provar Deus? Como vai provar Deus, irmão? Como é que esse negócio de provar Deus? Moisés acabou de dizer aqui. E o povo me incitou a fazer isso, e eu fiz. E isso não desagradou, porque nunca a voz do povo foi a voz de Deus. Quem disse isso foi só o Pelé, que já nem está falando mais.
A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela é inquestionável. A voz de Deus não é para ser discutida. A voz de Deus é para ser temida. E Deus tinha dito que faria isto. Aquele povo não saiu do cativeiro para viver no deserto. Nós não saímos de onde nós saímos para viver uma vida miserável. O nosso destino, ou o destino daquele povo, era a terra prometida. O nosso destino, se é que eu posso chamar de destino, porque nós não temos destino, nós temos um plano traçado por Deus antes da fundação do mundo, que é o céu. A secura do deserto, os pedregais pelas quais eles passaram, as serpentes, as areias escaldantes do deserto, não era o destino daquele povo. E nós vamos mais longe, mais longe. Não foi Moisés que traçou uma rota para aquele povo chegar a Canaã. Não. Quem traçou a rota foi o Senhor. Nunca, nenhum povo na terra, desde quando há homem na terra, foi literalmente dirigido, guardado, protegido e alimentado por um Deus como o nosso Deus. Nunca nenhum povo andou sob uma coluna de nuvem. Nunca nenhum povo andou sobre uma coluna de fogo. Nunca nenhum povo viu o próprio Deus descer na nuvem para falar com Moisés na tenda do encontro. E quantas vezes Deus se manifestou quando o povo era contrário a Moisés? Porque o povo achava que Moisés era o responsável, e Moisés desde o começo deixou bem claro: quem nos escolheu foi Deus, quem nos tirou do Egito foi Deus, quem abriu o mar vermelho foi Deus, quem venceu os reis de Esbom, Og e o rei de Bazã foi Deus, quem nos alimentou com maná foi Deus, essa nuvem que está sobre nós é Deus, essa coluna de fogo que está sobre nós é Deus, este tabernáculo que foi construído foi Deus, é uma cópia do céu. Porque Deus disse: eu quero estar no meio de vocês. Nunca isso havia acontecido. Aquele povo passou e Deus escolheu outro povo que chama-se igreja. Eu e você, você e eu. Nós somos a igreja de Deus. E se não desfrutamos mais das bênçãos de Deus, é por nossa própria incredulidade, por nossa própria responsabilidade, por nossa própria culpa, porque às vezes parece que isso aqui é história para super-heróis, porque não acreditamos. Deus prometeu àquele povo vida abundante. Deus prometeu àquele povo uma terra que mana leite e mel. A gente pega só os textos negativos, que parecem negativos, para aplicar a nossa vida. Jesus falou que no mundo tereis aflições. Foi só isso que Jesus disse? Foi só isso que Jesus disse? Para que nós que vamos viver a vida inteira de aflição? Não, Deus não disse só isso não. Ele disse que a fé, que a nossa vitória,
é aquela que vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso ele diz lá na carta escrevendo às igrejas da Ásia, ele diz: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor e ao vencedor. Porque na igreja de Deus não tem derrotado, só tem vencedor. Você pode tropeçar aqui, pode tropeçar ali, e a Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas 7 vezes Deus o levantará. Porque a sua palavra não vai falhar. Deus nos prometeu vida abundante. Com todos os problemas que nós vivemos em nossa sociedade. E não podemos nem questionar porque crente morre de atropelamento, porque crente morre de tiro, porque crente morre de acidente, porque crente morre de câncer, porque crente morre de vírus, porque crente morre de doenças que a gente acha que seria um absurdo. Não questione, Deus é o nosso Deus. O veículo que nos leva até Deus é só uma desculpa. É só uma desculpa. Nossa, fulano, mas era crente, e qual é o problema? Deus está no controle da vida do crente. E nós não podemos duvidar. O povo de Israel tombou no deserto, fracassou na jornada, naufragou na fé e não entrou na terra por causa da incredulidade. Porque incredulidade não é coisa de crente. Jesus disse para Tomé: seja crente, Tomé, e não incrédulo. Acredite em tudo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus não precisa de muletas. Não precisa de enfeitar. Ela é do jeito que está aqui. Quando é para falar de virtudes, ela fala de virtudes. Quando é para falar de defeitos, ela fala de defeitos escancaradamente. Essa é a palavra de Deus. Então nós vamos tratar em nosso estudo, porque hoje é só uma introdução, sobre os sintomas da incredulidade. O que acontece? Quais são? Como é que eu sei? O que a incredulidade faz no nosso meio? Será que nós somos melhores porque estamos no século XX mais desenvolvidos do que os discípulos que andaram com Jesus, do que as pessoas que viveram com Jesus, das quais a Bíblia registra que ele não operou mais milagre por causa da incredulidade deles? Porque nós ficamos como viúva que perde o marido. O meu marido que era bom. A igreja do passado que era bom. A igreja diz que era bom. Eles já passaram, irmãos. Agora é a nossa vez. É a nossa vez de fazer história. É a nossa vez de ver as maravilhas de Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Eu venho dizendo isso aqui já faz algum tempo. A igreja de Deus na terra não terminará do jeito que nós estamos. Ela vai terminar do jeito que começou. Se você crê, vai ser assim. Se você não crê, vai ser assim. Ainda muita coisa de Deus nós vamos ver na vida da igreja. Deus tem muito, porque o único instrumento que Deus tem na terra é a igreja. E Ele sabe a hora certa de realizar
o que Ele tem para realizar no meio do seu povo. Então, meus irmãos, nós vamos falar sobre alguns sintomas da incredulidade, mas isso vamos deixar só para a semana que vem, se Deus nos permitir. Amém? Você pode receber essa palavra? Deus abençoe os irmãos. Nós estamos agradecendo a todos os irmãos que estiveram conosco nesta noite, que a bênção do eterno Deus seja sobre a sua vida, que Deus abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando aí nas redes sociais, que você possa ser ricamente abençoado pelo nosso Deus. Amém? Amanhã, quarta-feira, nós temos a tarde da bênção. Quinta-feira, nós temos a campanha na tenda do encontro. Um tema extremamente interessante. É ali que Deus aparece, na tenda do encontro, fora do arraial. Na sexta-feira temos oração. No domingo pela manhã, oração às 8h30, 9h, escola dominical, iniciando um novo trimestre. Não falte. É muito importante que você venha aqui para aprendermos juntos essas lições maravilhosas da escola bíblica dominical. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé e agradecermos a Deus por esta oportunidade.